E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala tá trazendo mais um vídeo comentado para vocês aqui no canal Toto Futs, o seu canal de futebol na internet, rapaziada. E nesse vídeo pra gente repercutir um pouquinho da derrota pesadíssima do Santos pro Vasco por 6-0. E poderia sim ter sido mais, molecada. Bom, antes de começar um pouquinho a falar sobre esse vídeo, né, sobre esse jogo, peço muito a ajuda de todos vocês para deixar o like, se inscrever no canal. Não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais aqui abaixo desse vídeo. É super importante e me ajuda demais, tá certo? Bom, sem enrolação então, se bora pro vídeo, pessoal, falar um pouquinho sobre o jogo de hoje, que meus amigos, eu acho que nem o torcedor mais otimista, mais iludido do mundo do Vasco pensaria que o placar chegaria aos 6-0 diante de um Santos que tinha o Neymar, mas que pouco fez, molecada. É bem verdade que no primeiro tempo foi um primeiro tempo mais equilibrado, teve chances do Santos, do Vasco de um lado e de outro, só que ao final, quem saiu feliz no primeiro tempo foi justamente o Vasco, em que teve o gol ali de Piton. E no segundo tempo, meus amigos, descambou tudo. Após 4, 5 minutos em que o Santos exerceu uma certa pressão para cima do Vasco, depois tudo é o Vasco, galera. Golaço atrás de golaço. David, que não fazia gol há praticamente um ano, fez gol. Felipe Coutinho, que não fazia gol no Brasileirão há muito tempo, fez 2. E David também teve assistência do mesmo. Cara, foi uma enxurrada de coisas loucas, parecendo um multiverso da loucura aqui. E o Vasco conseguiu fazer 6-0 para cima do Santos, tá? E foi o Vasco, pessoal, com uma mentalidade bem diferente do que o Fernando Diniz propõe em seus últimos jogos, tá? Porque foi um Vasco muito mais agudo, muito mais decisivo, muito mais velocidade do que muita posse de bola. E foi 1, 2, 3, 4, foi vários gols em sequência. E coitado do Brasão. Coitado do Brasão não pôde fazer nada, porque, cara, os caras tiveram on fire. E o Santos, obviamente, não teve muito poder de reação. Teve, se não bastasse o 6-0, nenhum ato melancólico, teve o Guilherme tendo gol anulado também. É difícil você tentar extrair alguma coisa positiva do Santos, porque de fato não teve nenhum lance, galera. Tô até acompanhando aqui a tabela para passar para vocês aqui. Foi uma situação bem complicada, bem dramática ali para o Santos, que vinha de bons resultados. Deixa eu até ver aqui a tabela do Brasileiro, para a gente acompanhar os últimos jogos aqui, ó. Para a gente não falar besteira. Porque o Santos estava numa crescente boa. Ó, tinha vencido o Juventude por 3-1, depois venceu o Cruzeiro fora de casa de virada por 2-1, e muito se imaginava que conseguiria uma terceira vitória consecutiva, e não foi o que aconteceu com o time do Santos, tá? Perdeu feio pro time do Vasco, tá feio. A torcida ficou bem devastada, muita gente saindo antes dos 30 minutos do segundo tempo, a torcida ficou protestando. E de fato, galera, que eu falei pra vocês, por mais que você fosse uma pessoa otimista, duvido muito que você apostaria no placar tão elástico como foi o jogo de hoje. Foi um daqueles jogos que foi completamente fora da curva. Eu acho que dificilmente aconteceria um resultado de novo de 6-0 com qualquer outro clube aqui nesse Brasileirão. Tá? Após essa derrota, o Santos fica na 15ª colocação, tem 19 jogos. A cumprir pode chegar ali até a 13ª colocação e tudo mais. E o time do Vasco tem ali 2 jogos a menos, está com 19 pontos na 16ª. Se o Vasco vence os jogos a ver, pode alcançar até a 10ª colocação ali, basicamente. E o Vasco consegue ali dar um fôlego legal. Foi uma vitória importantíssima. O Vasco, que tinha empatado no jogo passado contra o Atlético Mineiro, consegue sim uma importante vitória para cima do Santos, tá? Obviamente o torcedor tem total razão para ficar bem contente, bem feliz. Agora, pelo lado do Santos, é preocupante, pessoal, porque tomar 6-0 assim é complicado. Não acho que o Santos vai cair nesse Brasileiro. Eu acho que um dos grandes mesmo vão cair. Para mim, deve ficar ali entre Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport, tá? Eu não vejo muita reação dos 4 últimos. Eu acho que os principais devem permanecer na primeira divisão. Mas eu acho sim que isso liga o sinal de alerta para os times do Santos, principalmente nessa questão defensiva que vem deixando a desejar, tá? Obviamente, por outro lado, o time do Vasco, a torcida do Vasco tem totais razões para comemorar um resultado ainda fora de casa. Vale ressaltar também, pessoal, que o Vasco conseguiu também uma vitória importante para cima do meu querido São Paulo, no pleno Morumbi também por 2-0.
e consegue vencer mais um paulista aí incontestavelmente, tá? Bom, a próxima partida do Vasco vai ser contra o Corinthians, lá no São Januário. Corinthians, por sua vez, também veio deixando a desejar, perdeu ontem pro Bahia por 2-1, então se não tomar cuidado pode perder mais uma e vai se complicar ali na luta pelas últimas colocações. Bom, pessoal, é isso que eu queria comentar com vocês. Nem Neymar hoje pôde salvar a situação crítica que o Santos se encontrou, não teve nenhum tipo de destaque na partida, ninguém do Santos teve destaque, tá? O Brasil, se não fosse o Brasão, mais uma vez, poderia ter sido 7, 8-0 tranquilamente, se não fosse as saídas ali providenciais do arqueiro do Santos, com certeza seria 7, 8-0. Então, uma dorzinha de cabeça aí que o Kleber Xavier vai ter que enfrentar nessa semana, ajustar essa zaga, ajustar o sistema defensivo, o setor de criação, inclusive, que pouco não teve ali com o Neymar. E, enfim, vai ser uma semana dura. Não duvido nada se tivermos alguma surpresa de uma demissão no meio dessa semana e a contratação do Sampaoli. Ó, vamos aguardar, tá? Então é isso, pessoal. Esse foi o de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe bastante like, se inscreva no canal, recomende esse vídeo ao amigo ou uma amiga, me ajuda bastante. Vejo vocês numa próxima. Um forte abraço a todos, até mais e valeu!